Olá, pessoal do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Um grande abraço para vocês, os inscritos. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, tá? Obrigada pela força aí dos amigos do grupo, do pessoal das outras redes sociais, tá? Obrigada, tá? Pelo carinho. E o canal agradece muito, tá? Hoje eu vim aqui falar para vocês de uma suculenta bem interessante, que eu acredito que vocês vão gostar muito dessa matéria, né? Que é a Wurtzia cymbiformis, né? Essa aqui eu vou estar mostrando para vocês a diferença de uma que eu tenho dentro de casa, tá? E a diferença de uma que eu tenho lá na varanda, que deixo pegar a luz do sol, né? E vou estar fazendo uma mudança, vou estar cortando essa haste, explicando direitinho o que ela gosta, tá? É uma matéria bem interessante para quem gosta dela, né? Ela dá bastante filhotes e é muito linda, né? E aí eu vou estar explicando para vocês sobre ela, sobre a história dela, tá? O que ela gosta, o que ela não gosta, substrato, rega, mudas, tá bom? É bem fácil propagação, então desde já peço que fique no vídeo até o final, tá? E nos dê essa força aí, tá bom? Um beijo pelo carinho, pelos comentários aí, tá? Gratidão. Vamos à vinheta. Vamos lá conversar sobre a Wurtzia, né? Uma suculenta linda, né? Que dá muitos filhotes, né? Não é uma roseta de caule, tá? Ela é uma roseta que fica dessa forma mesmo, assim, né? Ela fica até 10 milímetros, tá? Não tem caule, só fica a roseta mesmo, tá? Quero mostrar para vocês aqui a diferença, tá? Essa daqui eu mantenho na minha janela, né? A diferença da cor que ela fica, né? A Wurtzia, famosa, né? Planta do mar, né? E também planta esmeralda, suculenta esmeralda, por ela conter, né? Uma variegata, né, ser variegata e tem uns risquinhos. Essa aqui já não é variegata. Essa já é bem escura mesmo, né? E essa daqui, eu não sei se vocês acompanharam, né? Essa daqui, quando eu comprei, eu fiz um vídeo sobre ela, que ela não tinha nem raiz quando ela chegou aqui em casa, né? Ela só veio mesmo naquele vasinho bem pobrinho de nutrientes, tinha mais raiz, murcha, com as folhas murchas. E aí, olha como ela está agora, bem rígida, né? Bem bonita. Dá muitos filhotes, tá?
Eu gosto de caneca, acho bonito, a gente faz o furinho embaixo, né? Vou estar explicando também, para quem não sabe, como se faz o furinho embaixo, né? Porque eu não sabia. E falei, meu Deus, vou rachar a caneca, né? Quando eu for furar. E não, gente, tem um segredo. Você pega a caneca, vai virar o bumbum dela, né? Para cima. E ali embaixo da torneira você vai ou com a furadeira ou com uma chave Phillips, né? E aí você vai batendo bem devagar, tá? Ou com um socador, não vou no martelo porque eu acho muita pressão. E aí você vai tirando os caquinhos, tá? É sempre embaixo da água. Não sei o que acontece para ela não rachar, mas é fácil fazer isso. E hoje eu vou estar tirando essa haste, né? Porque, como eu sempre explico para vocês, né? Eu só espero a haste dar flor, fica muito bonita, mas só que suga muito a energia da nossa planta, né? Então aí já deu a florzinha, né? E aí já podemos tirar para ela poder dar mais filhotes, né? Brevemente vou ter que estar retirando ela desse vaso, porque ela dá uma imensidão de filhotes em volta, tá? E ela é bem cultivada também em jardins, tá? Em terra, assim, no chão, o pessoal coloca também, sendo que tem que ser o sol filtrado, tá? Não pode ser aquele sol escaldante em cima dela, porque você vai acabar perdendo a sua horta, até a sua esmeralda. E a beleza dela, né? Porque tem plantas que se dão super bem no sol, tá? Como as seduns, né? Um exemplo, né? Elas ficam lindas, muda de cor, fica escura, fica com a pontinha vermelha. Essa aqui já muda de uma cor e aí vai secando as folhas embaixo, né? E as folhas dela tão gordas, né? E aí essa daqui, eu tô em adaptação com ela, porque ela é nova aqui em casa, chegou há pouco tempo, né? Então eu dei um espaço já para ela reproduzir bastante. Essa aqui eu mantenho na meia sombra ainda, por causa, mas pega o flash do sol da manhã, tá? E para quem gosta de manter a horta, né, dentro de casa, ela também se dá bem. Só que ela fica mais aberta, né? Ela não fica assim fechadona, né? Ela fica mais aberta e aí ela pega a luminosidade só da janela. Por isso que ela fica assim. Mas de vez em quando eu coloco ela naquele solzinho ou da manhã ou da tarde, não naquele sol escaldante de meio-dia até as 3, não, tá? Eu vou falar um pouco para vocês sobre a história, né, o nome científico, da onde ela veio, para a gente começar a nossa matéria legal, tá bom? O nome científico dessa maravilha, né, é Aortia cymbiformis, mas é conhecida popularmente como estrela do mar ou planta esmeralda. Essa suculenta pertence à família da Afodelácea e ao gênero da Aortia, tá? Tem outras Aortia por aí. Mas essa suculenta, pessoal, ela é nativa da África do Sul, tá? E o seu crescimento é muito rápido. Realmente ela se dá bem quando bem cuidada, né? E o crescimento dela é bem rápido. Essa suculenta pode chegar à altura de 10 a 20 centímetros, tá? Ela não contém caule, não vai conter caule igual uma paraguaense, né? Não, não. Ou seja, uma suculenta de pequeno porte, tá? Mas a Aortia cymbiformis tem suas folhas bem suculentas, bem cheias de água, bem gordinhas, tá? Em suas folhas, elas lembram uma esmeralda. Cresce uma haste central, né, para uma linda floração, que é essa aqui, que é a branquinha, né? Muito bonitinha, né? Mas já tá na hora de ir embora, porque ela tem que deixar a planta mãe dar os filhotes, né? Suga muita energia de qualquer suculenta, tá?
É linda as hastes, eu deixo até dar flor. Depois eu retiro porque, né, ela começa a ficar estiolada e perder a força, isso tudo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Essa suculenta adora um calor, tá? De média intensidade. E um ambiente arejado, ou seja, aceita o cultivo em meia sombra, o sol pleno, mas recomenda-se o cultivo a meia sombra, né? Que é o caso dessa aqui e dessa aqui. Todas as duas estão a meia sombra, porque eu já coloquei essa aqui no sol e ela deu uma dormência. E aí ela ficou meio paralisada lá, não dava filhote, nada, e aí eu preferi estudar sobre ela e deixar ela na meia sombra e sempre pegando a luz natural, tá, do dia. Essa já pega uns raios solares, tá? Mas é bem pouco, só da manhã. Ela precisa de bastante luminosidade, como todas, né? O sol de alta intensidade, por exemplo, no verão, né, pode queimar as suas folhas, como eu falei, né? Por ela ser muito sensível, tá? Ela é bem mais sensível do que outras suculentas, né? Como, vou botar de exemplo a orelha de Shrek, né? Ela já é mais resistente, né? O sol de alta intensidade do verão pode queimar suas folhas, mas o sol de média intensidade é ideal ao crescimento. E se for cultivar dentro de casa, mantenha a suculenta perto de um local com muita luz, que é o meu caso ali da janela. Né? Já de manhã já pego o sol, já eu abro o vitrô e aí ela tá ali, tá bem. Essa suculenta é bem tolerante ao calor e ao frio. Tá? A temperatura ideal do cultivo da horta cimiformes é de 15 graus Celsius, tá? A 32 graus. Então, ela é meia, entendeu? Ela aguenta uma quantidade de frio, mas não tanto frio. Não é recomendado deixá-la em geadas, muito frio. Quando tiver muito frio, recolha a horta para dentro de casa, para uma beirada de uma janela. Ela não aguenta muito frio, muita geada não, tá? É apenas recomendável que você não exponha essa suculenta em geadas muito intensas, mas também evite o sol de alta intensidade, desta forma a sua suculenta ficará linda. O melhor substrato, pessoal, para essa suculenta é terra vegetal, porque ela aceita muito bem, tá? A matéria orgânica e ela reproduz muito bem. Pode ser ali a terra vegetal com humus de minhoca, tá? É muito bom para ela. E aí você vai acrescentar também a areia de construção e o carvão picadinho, né? Para ter aquela drenagem, né? Aquela terra porosa, né? Bem drenável. Desculpa, e aí ela não vai te dar trabalho. Você só vai regar essa planta quando você vê que ela está realmente totalmente seca. Eu deixei de exemplo aqui, essa aqui está totalmente seca, tá? Eu vou regar ela. E assim, como é aqui que fica, né, as filhotinhas ficam na janela também, né? Porque eu acho muito cedo para expor elas um solzinho e ela está reproduzindo bem. O tamanho ideal, pessoal, para nós tirarmos a muda da horta ou de qualquer outra suculenta e até de berçários, isso é muito importante, quando a gente só retira ela bem pequena quando ela tá na estufa da garrafa PET de canela, né? Que eu já fiz aí o vídeo para vocês. Ali a gente pode retirar porque ela dá umas raízes imensas e aí já podemos introduzir na terra aquela raiz com aquela folha ou broto. Mas fora isso, se for tirar da planta mãe um filhote, igual tem aqui, ó. Tá vendo? Tem um filhotão aqui.
É mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$ 1. Essa daqui já pode ser retirada, tá? E transportada para outro vaso. Ela vai se dar bem. Eu tô deixando aqui porque eu vou mudar ela de local. Então, quando eu for mexer nela, ó, tá dando outra aqui, tá dando outra aqui, tá dando muitas filhotes. Ela reproduz muito bem. Então, quando ela tiver do tamanho de uma moeda de R$ 1, aí sim. E tanto os berçários, né, de substrato, que nós jogamos as folhinhas lá, eles também só podem ser modificados daquele berçário para um vaso quando ela estiver no tamanho de uma rosa, de uma moeda de R$ 1, né? Uma rosetinha já pronta. E às vezes a folha já até cai antes disso. Aí sim, se a folha cair antes disso e secar, você realmente vai ter que plantar ela aí, ó, na rega, ficar de olho, porque os filhotinhos, eles precisam de muita rega. Não vem com essa que suculenta não gosta de planta, de água. Essa é uma planta, né, suculenta. Ela contém água nas folhas, né? Já fiz o exemplo de tirar uma folha, espremer para ver vocês verem como sai tanto líquido, mas ela precisa se manter gorda, né? Bem cheinha, as folhas bem gordinhas, assim, né? E rígidas, tá? A sua suculenta nunca pode estar murcha, tá? Acontecendo alguma coisa, ou no substrato, ou alguma praga, alguma coisa assim. E aí a gente vai ter que retirar se ela tiver murcha, qualquer suculenta. Se estiver murcha, estranha, aí você vê se ela está no sol, se ela está na sombra, se ela precisa de sol, tudo isso, né? Hoje em dia nós temos vários canais, né, muito informativos para nós podermos também saber o que cada suculenta, né? Hoje em dia também tem o jeito de você tirar foto no celular e aí saber de qual suculenta você está falando, e eles te respondem da mesma forma, né? Eles vão te passar todas as informações sobre aquela planta, né? Então, qualquer dúvida, ou pode deixar aqui no comentário que eu vou responder também, tá bom? Algumas pessoas aí do grupo já têm já o meu contato, eu agradeço muito, eles pedem realmente soluções, né, sobre o que está acontecendo, né? E eu ajudo muito o pessoal aí, tá? Então, quem puder, quem chegou agora, já deixa o seu like nesse canal, tá? Se inscreva, compartilhe com os amigos, tá? Eu faço esse canal com muito carinho para vocês, tá? Muita atenção em tudo que eu falo, para não falar besteira, não falar coisas, porque antes de eu cultivar suculentas, né, e o pessoal que está começando agora, os colecionadores que estão começando, eles geralmente perdem mesmo muitas suculentas, porque acha que tudo é igual, e nem todas as suculentas são iguais, né? Cada uma prefere uma coisa. Como eu mostrei para vocês, eu estou fazendo uma adaptação de muitas suculentas no sol, mas todo dia eu tenho que ir lá e dar uma olhada para ver se está tudo bem, se elas estão reproduzindo bem. Acho que eu coloquei no sol, tá? Eu mostrei aí no vídeo, né? Do tour da arrumação que eu fiz, né? Da casinha delas. E elas, acho que eu coloquei no sol, estão se dando muito bem, né? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais coisa para falar aqui delas. O melhor substrato é o rico em nutrientes. E aí, já que você vai colocar uma terra vegetal, coloque a terra de humus de minhoca, tá? É muito bom. E aí a rega, né, já falo da rega. É possível que tenha muita matéria orgânica, porque ela absorve muito, tá? Essa suculenta, ela gosta de muita matéria orgânica. Ela pode ser cultivada, pessoal, também em jardim, como eu falei, né? Mas é mais recomendável a órtia, né? A esmeralda, a planta do bar, né? Ela é colocada em vaso, tá? Ela é bem mais indicada para vasos.
Eu já vi aí um canal, uma amiga minha de um canal, e aí ela estava tendo problemas com a horta dela, que estava no jardim, lindo, cheio de pedrinha, mas estava dando problema, estava ressecando, né? E aí ela é adequada mais para vaso, tá? Para jardim não, mas sedum já é maravilhosa, paraguaiense pega em qualquer lugar, então, né, a paraguaiense que eu falo é a planta fantasma, tem vários nomes que dão aí, né? Terra vegetal, areia grossa, um pouco de matéria orgânica, no caso a humus de minhoca eu aconselho, mas também aceito um substrato com terra de canteiro, tá? Para quem vai colocar ela, só tendo cuidado de botar embaixo de uma árvore, o jardim embaixo de uma árvore, para que essa luz do sol seja filtrada e não machuque tanto, né, traga problemas para sua esmeralda. Como nós podemos regar a hórtia, né? A hórtia cimbiformes necessita de pouca água, né, para se desenvolver, ou seja, evite sempre o encharcamento do substrato. Mas se for cultivar em vaso, evite o pratinho, tá? Embaixo. Porque o pratinho, às vezes você molha e aí o pratinho fica contendo água, né? Ele fica ali, fica aquela água. E aí os buraquinhos, né, debaixo do vaso, eles vão absorvendo aquela umidade. E aí, às vezes, você vai regar, ou você tem, sempre eu aconselho a colocar o palito, né? Você acha que ela tá precisando de água e não está, porque você deixou o pratinho ali com água ainda da rega passada e não é legal até por causa dos mosquitos, tá? Aconselho a ficar sem prato embaixo, tá? Essa suculenta é muito tolerante à seca, ou seja, a maioria, o maior erro é matar essa planta com excesso de água, mas é importante sempre pecar por regar pouco do que pecar por regar demais, né? Então, sempre, gente, fixando isso. Todas as suculentas, não são só essas. O substrato tá seco, vai lá e rega. Rega, como eu falo, a regra não rega não é regra, né? Para as suculentas não, por causa do tempo. Se for um dia muito caloroso, um dia com o seu substrato é bem drenável, há pessoas que usam só a terra vegetal e aí consegue manter ali bacana, mas se for um substrato drenável, você quando for molhar ela, no vídeo eu mostrei, eu boto um balde, encho da água e deixo aquela água escorrer e aí até para a raiz, como o substrato é bem drenado, né? A água ela não para ali. Então ela tem que dar um tempinho e você às vezes até molhar o balde 2 vezes, enfiar ela no balde, mergulhar mesmo 2 vezes, evitando molhar já as folhas, só deixando que a água entre e escoe, até porque para dar tempo dessa raiz a água tá passando a absorver, porque como é muito drenável, né? Evitando. Por que drenável? Por que a gente sempre tem que ter um substrato drenado? Para nós não arriscarmos perder a nossa suculenta, porque ela pode melar, apodrecer, né? Se ficar encharcada. Então, sempre usamos o substrato drenável para que ela sempre fique úmida à sua rega, mas que não vai destruir nem apodrecer suas raízes. Então, dê um tempinho para ela, às vezes é melhor você molhar 2 vezes, deixar ali molhar de novo, para que as raízes dê tempo de absorver um pouco de água, tá? E aí a umidade seca muito rápido por causa do substrato que é drenável, mas isso aí é a melhor coisa para você não arriscar ter perca de suculentas porque você não tem um substrato drenável. E o carvão e a areia moça auxilia muito nessa drenagem, né? E
embaixo do vaso, não esquecendo da nossa camada de drenagem também, que pode ser feita com pedriscos de carvão, pedriscos de pedra de argila, também é legal, tá? Pedriscos de construção, né? Isopor, fica a seu critério. É importante regar apenas o substrato quando completamente seco, mas no verão as regas nesta suculenta são diárias, né? Elas consomem muito a água e aí ressecam muito e aí você tem que ficar molhando. Isso se você cultivar essa suculenta em vaso. O calor seca muito rápido esse substrato bem drenável, bem perene, né? Mas no inverno, regue apenas uma vez por semana, né? Se o inverno aí tá inverno mesmo, porque aqui no Rio de Janeiro, às vezes o inverno é calor, no outro dia é frio, então é meio doido aqui o tempo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então o pessoal aí que é da área mais fria já tome mais cuidado com as regas, tá? O ideal é regar uma vez por semana, ou seja, se o clima estiver com muita umidade, não será preciso regar essa planta, observando sempre o substrato, tá? Se você chegou a cultivar várias suculentas e tiver uma coleção, você vai ter que estudar sobre cada uma delas, tá? E o canal tá aqui para isso, para ajudar vocês. Deixa eu ver. Então, eu vou pegar uma tesoura para mostrar para vocês que eu vou cortar. Eu achei bem legal, pessoal, essa cuia, né? Porque ela me deu bastante espaço. Isso aqui vai ficar lotada, né? Ela vai dar muitas filhotinhas até o ponto de eu ter que retirar elas, mas dei espaço para ela, né? E aí as raízes dela vão gostar, porque aí vão se distribuir por maior que o vaso está sendo. Já pego uma tesoura aqui para mostrar para vocês que eu vou retirar a haste dela. Bom, vamos lá. Vamos retirar essa haste, pessoal, bem lá embaixo, tá? Retirei. Por quê? Que pena, né? Que dó, mas é assim mesmo. Você pode até replantar essa haste, tá? Não tem problema. Eu vou botar ela aqui. Pode plantar porque ela fica com a florzinha, entendeu? Mantida ali, fica bonitinha. Mas, como eu fiz aí uma, viu? Ficou bonito, né? E ela não vai morrer, tá? Ela vai se desenvolver o tempo que ela tem que se desenvolver ali. E aí, você mantém a haste mais fora da sua roseta, porque ela já tava se estiolando aqui, ó. Tá vendo? E a haste de flores, ela suga muito a força da sua suculenta. Quando eu trouxe essa pra cá, eu achei que ela não ia vingar, mas como eu fui nas mais doentinhas lá, do garden que eu fui, eu trouxe a Pedra da Lua também, que eu vou estar fazendo uma matéria sobre ela. Ela ainda está em adaptação, um bebê ainda. Eu não coloquei ela no sol pleno, apesar de saber que ela gosta de sol pleno e a cor dela fica muito bonita. Ela contém aquela cerinha, né, em volta, que as pessoas vão lá, curiosamente, passa o dedinho e tira a cerinha. Aquela cerinha é uma proteção para aquelas folhinhas, tá? É uma proteção contra... Às vezes tem água que respinga e aí nem queima elas, porque
Ah, mas aí tem planta que tem suculenta que fica na chuva, né? Quando ela for para chuva, aí ela vai estar adaptada a pegar chuva, né? Ela vai se preparar para isso. Essa horta eu não vou pôr ela no sol pleno e nem no tempo, né? Até porque quando eu estudei aqui eu vi que ela fica legal, muito melhor, muito mais exótica, muito mais rústica, né? Bonita no vaso e sem pegar o sol pleno, até porque para mim não arriscar, porque quando eu deixei essa aqui no sol ela começou a ficar diferente. A cor dela tá diferente porque essa fica dentro de casa e essa pega o sol da manhã. Mas como ela já tá rígida, porque as folhas vieram muito murchas, ela veio meio dodóizinha, e aí eu fiz um substrato legal para ela. Nem torrão ela tinha, né? Quando eu levantei assim, o vasinho é desse tamanho que a gente compra, né? E quando eu levantei assim, eu fiz uma matéria mostrando quando eu comprei, tá? Tá aí atrás, tá recente. Num vídeo aí atrás. Quando você compra a suculenta e você levanta ela, dá uma amassadinha no vaso, né? Pra soltar, porque tem raízes que saem pra fora. Então você dá uma amassadinha no vaso, vai com muito cuidado. Algumas vai sair sem nada, vai sair esfarelando, porque tá muito seca. E é assim que ela veio, totalmente esfarelando na argila. Por que na argila? A argila, gente, o pessoal quando vem, né, as suculentas, né, lá do viveiro, né, deles lá, né, da sombrite, da estufa, e eles geralmente cultivam muitas plantas na argila porque ela mantém umidade e eles preferem deixar elas ali e ali elas se viram sozinhas com aquela umidade que foi molhada, porque a argila ela mantém, segura muito a umidade, né? Às 11 horas vem na argila, o, as rosas, né? Elas também vêm na argila. Os confetes vêm tudo na argila. Mas não quer dizer que você tem que chegar em casa e continuar deixando eles na argila, tá? Porque ali você já vai ter uma iluminação legal, vai fazer uma adaptação. É muito importante a adaptação para suas plantas que você traz do garden para casa, da casa de jardinagem onde você comprou. E eu nunca vou parar de falar isso para vocês. Comprou planta, suculenta, cacto, o que for, chegou em casa, retire, mude de vaso, dê uma olhada nas raízes, porque você pode estar trazendo pragas, tá? Da onde ela estava e aí pode pegar em outras, né? Eu tenho uma suculenta, uma sedum ali que tá cheia de pulgão e aí eu tô tratando ela, mas ela soltou muitas folhinhas. Como ela tá soltando muitas folhinhas, mas a roseta dela tá bem inteira, vou pegar para vocês verem. Eu acho que eu vou ter que fazer a decapitação dela. Só um minutinho. Olha isso. Ela aqui tava cheia de folhinhas. E a planta saudável, quando você vai botar a mão, né? Eu consegui, ó, matar os pulgões, né? Ela tá num vaso improvisado aqui, tá vendo que tem drenagem, né? E aí, gente, eu não sei, eu vou regar ela, né? E ela deu uma caída, mas a roseta tá durinha, né? Tá bem durinha. Eu posso fazer uma decapitação dela, o caule tá mole, usar essa roseta, enfiar novamente, trocar esse substrato, né?
ou tentar recuperar ela, mas estou com medo de perder ela porque os pulgões sugaram muita energia dela, né? E eu separei ela e amanhã eu vou resolver a vida dela. Se ela vai ficar aqui, se ela não vai, entendeu? Eu aconselho, né? Acho melhor fazer a decapitação e tentar aproveitar essa seduma aqui. Ó, tem uma folha que tá caindo. Isso não é normal, tá vendo? Ela tá muito enfraquecida, eles sugaram muito essa parte aqui, né? Aqui tá grosso, mas aqui não. E aí eu fazendo a decapitação aqui, eu vou estar reutilizando essa roseta e aqui ela vai ter uma nova brotação no caule grosso, tá? Então essa dodóizinha aqui. Então, pessoal, quando nós compramos as suculentas, né? Tem pessoas que traz e falam assim, ai que linda, já compra e bota tudo na janela, né? Igual tem uma amiga minha que falou, ah, eu quero comprar suculenta com você, mas tem que saber cuidar, né? É igual um bichinho de estimação, você tem que dar comida, tem que dar água, tem que limpar tudo, tem que cuidar do bicho, né? E aí as plantas são assim também, tá? Não é chegar em casa, que linda, botou ali e pronto. Tem gente que faz isso, né? E aí minha planta morreu, porque você não cuidou direito, você não deu atenção suficiente para ela, e aí tem que saber do que ela gosta, se ela gosta de sol, de chuva, o substrato, o adubo ideal, né? O NPK é excelente. Eu deixei no último vídeo que eu fiz ontem, né, da flor do jasmim do Caribe, né? Então, ele gosta muito do NPK orgânico. O industrializado é legal também para quem pode comprar, mas eu sempre faço com as minhas cascas de banana, meus ovos, minhas cascas de ovos, canela e borra de café. E aí aquilo ali fica ali em infusão 4 dias, né? Para poder liberar todas as substâncias e aí você vai ainda diluir a quantidade que deu. Se você fez 2 litros, né? Vou dar uma resumida aqui. Você fez 2 litros de substrato, vamos supor que você colocou lá no liquidificador 4 colheres de borra de café, 4 cascas de ovo e 4 cascas de banana fresca, um copinho de xarope ou uma colher de sopa de canela. Bateu tudo bem batido no liquidificador. Você vai colocar numa garrafa PET de 2 litros ou a garrafa que você tiver aí. E aí você vai deixar lá no canto sem pegar luz, tá? E aí você deixa de 4 a 6 dias esse NPK caseiro, orgânico. E aí você deixa 4 a 6 dias, menos que isso ele não vai estar pronto, tá? E aí você vai e transporta ele, vai fazer a diluição dele para 2 litros d'água. Se eu tenho 3 litros de NPK em infusão, eu vou ter que usar mais 3 litros d'água. E aí para nossas plantas que vivem no solo, né? Você não pode pegar e jogar aquele que você fez que estava em infusão. Você vai ter que diluir na quantidade igual de água. E aí, no caso das suculentas, você vai diluir em uma quantidade maior de água, sem ser o dobro. Né? Se você tem 2 litros de NPK e você diluiu ele em mais 2, para você regar suas suculentas, eu aconselho uma vez por mês com esse NPK, elas gostam muito, se dão muito bem. Você vai botar mais 2 litros d'água. Então, pode botar 1 ou 2 litros d'água, mas nunca a quantidade igual. Por quê? As raízes dela é bem sensível e esse NPK orgânico caseiro é muito forte, já diluído.
E aí você tem para usar nas suculentas, né, nos jardins aí, o pessoal que tem jardim de suculenta, né, pode fazer, mas aí você vai ter uma quantidade maior para você regar suas suculentas, e não destruir as raízes, tá? Tem que ser bem diluído em mais quantidade de água, de 1 para 3 de água. Para as plantas normais, folhagens, enfim, lírios, né, antúrios, você pode fazer dobrado, né? 2 litros para lá de água, 2 litros de NPK que ficou na fusão. Deu para entender? Então, para as suculentas, a quantidade de água é maior para a diluição desse NPK, tá? Uma vez por mês já tá bom para elas, tá? E sempre que você puder colocar água de arroz, não desperdice, porque tem muito nutriente ali, tá? Então, eu nunca desperdiço, eu sempre vou na minha flor de maio, na água de arroz, porque acho que estão dando flores, né? Que elas precisam muito de fósforo e acho que você quer que dê flores, né? E além de saber que a água de arroz, ela é rica em vitamina A, B12, né? Ela tem cobre, ela tem uma imensidão de carboidratos, né? De nutrientes ali, que todos os tipos de plantas suculentas. Ah, mas eu fiquei sabendo que falaram, Simone, que dá mosquinha. Mas não tem problema não. Mas aí você vai estar nutrindo a tua suculenta bastante, tá? E a água de arroz você pode colocar de 7 em 7 dias, tá? Que elas gostam bastante. É um nutriente bem legal para elas, tá? O esterco bovino, pessoal, para as suculentas e para todas as plantas, ele tem que estar bem curtido. O que é o boi ou a vaca vai lá e faz o seu esterco, né? O cocôzinho, né? E vai lá, e aí aquele esterco mole ainda, né? Ele não tá pronto, ele tem que estar seco. E o de galinha, de frango, de tudo que tem aí, os galinheiros, né, que o pessoal usa, e tem que ficar muito mais curtido ainda, porque o esterco de galinha ele é bem mais forte, né? E aí devemos utilizar menos quantidade no nosso substrato. Por exemplo, para um vaso desse tamanho aqui, você vai utilizar menos quantidade, para um vaso desse menos ainda, porque ele é bem forte, ele vai fazer um resultado legal, tá? Eu já vi pessoas que botam uma quantidade igual de esterco para uma quantidade igual de terra e vai lá e planta. Eu acho muito forte, mas se deu certo, eu acho que pode queimar a raiz da sua planta. Tudo em excesso, todo adubo em excesso, ele pode queimar as raízes das suas suculentas e plantas, tá bom? Então, viu que eu plantei aqui a haste, né? Ficou bem bonitinha, ela vai ficar aqui, vou botar ela no local dela, que é ali na prateleira. Essa daqui eu vou botar lá fora também, para ver como é que ela vai se adaptar, porque aqui ela tá bem, ela só tá um pouco estiolada, eu tô achando, né? Ela não tá igual essa aqui. Eu vou fazer uma tentativa com ela, deixar ela pegando o sol da manhã, porque ela tá reproduzindo bem, ela tá cheia de filhotes. Tem filhote em tudo quanto é lado aqui, né? E aí eu vou distribuir esses filhotes, vou ficar com muitas esmeraldas, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. A Wort, Cimbiformes. Eu sou difícil de gravar o nome científico. Esse eu gravei. Essa, pessoal, é variegata. Não sei se dá para vocês ver umas listrinhas nela na ponta. Essa não é variegata. E se ela não é variegata, ela não vai virar variegata. Tá vendo? Ela é bem escura mesmo. E quando eu olhei ela lá no Garden, eu até achei que era outro tipo de suculenta.
Depois que eu fui ver, é uma horta, é igual a minha, só que ela não é variegata. Ela é bem verde e escuro musgo mesmo. Essa aqui é. E essa aqui ficando pegando sol, ela fica muito mais variegata ainda. Os desenhos das listras aparecem bastante. Dá pra ver por trás. Não sei se tá dando pra vocês ver por trás os risquinhos dela. Bem interessante essa planta, tá? Só que vamos sempre tomar cuidado com a quantidade de água, de sol. Não deixe no sol pleno, não acho legal, vai ficar estranha. Quem tentar ir, deixa os comentários e me manda foto, porque vai ficar meio estranho, mas vai de cada um, né? A gente está aqui para ensinar. Ela veio, né, da África do Sul. É bom um suculenta que tem o crescimento muito rápido, né? Então, pessoal, é isso, tá? Que eu tenho para falar para vocês hoje. Moderem as regras, sempre tem que ter cuidado quando for molhar essa suculenta. Dá trabalho? Dá trabalho mesmo. Quem gosta de suculenta sabe que dá trabalho. Porque nem todas são iguais, são igual pessoas, são diferentes, tá? Então tem umas que gostam de sol, tem umas que gostam de sombra, tem umas que não gostam que não gostam de adubo, tem umas que o solo pobre, né, em nutrientes para elas está ótimo. Os cactos, né, eles são bem perenes, né, vivem muito. E eles vivem bem no sol, mas pouco adubo, mas pode adubar sim com NPK, tá? Esse NPK que eu indiquei para vocês que eu fiz, ele é indicado para todos os tipos de planta, tá? Sabendo-se que as suculentas têm que ser diluídas em mais quantidade de água, ele tem que ficar bem fraco para elas, tá? Mas aí ele vai dar um resultado bom aí na tua suculenta e você vai gostar. Depois você vai me falar aqui, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da matéria, tá? Da Wortia cibiformes, né? E aí, ela é muito bonita. Se vocês não têm, tenham, tá? Se alguma vizinha, alguém ou no garden, vocês perguntam, essa aqui é a esmeralda. Tem pessoas em garden que não entendem de suculentas, tá? Estão ali trabalhando. Eu já vi isso, tá? E aí você vai perguntar, quando eu comprei a minha pedra da lua, e aí eu perguntei a pedra da lua, ela falou não, mas é a pedra da lua, é porque ela tá bem doentinha, né? Onde eu comprei elas estavam bem raquítica, bem doentinha, mas cuidando, olha aí o resultado, como é que fica, né? Então elas estão, as que eu trouxe de lá, elas estão tudo em adaptação ainda. Mas tá um resultado bem legal, né? Tá dura mesmo. Isso aí que é uma suculenta saudável, tá? Bem durinha. Ó. E essas bebês aqui, pessoal, elas sempre tem que estar regando, como eu falei lá atrás, no começo do vídeo. O berçário, ele sempre tem que estar úmido. Geralmente, uma vez por dia, você usar o borrifador no berçário que você usa com um substrato. Porque eles precisam ter a umidade para as raízes absorver aquela umidade e eles construir aquela mudinha ali, tá? Aquela folha mãe, ter força para manter o bebê ali, tá? Então não podemos tem sempre que ficar de olho nos berçários, tá? Molhar bastante que eu falo é borrifar, borrifou, viu que ficou úmido, amanhã você vai borrifar de novo. Só se tiver um tempo bem chuvoso, né? E aí você não vai precisar. Mas fora isso, fiquem de olho nos seus berçários, tá? A não ser o berçário que não dá trabalho, é o de garrafa PET, que é uma maravilha, que eu fiz já tá brotando. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso, tá? Pra vocês. Então, ó,
Desde já, um beijo da Simone, do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? E breve estarei de volta com vocês com novos vídeos. Tá bom? Um beijo, já deixe seu like, se inscreva aí embaixo nas letrinhas vermelhas, notificação no sininho, para sempre que eu postar vídeo, vocês ficarem ligados aí. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Um beijo grande no coração. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.